É o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 15 de junho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos hoje o resultado da operação de ontem contra o campo aéreo aqui em Morozovsk, né? Lembra, ontem os ucranianos atingiram essa base aérea aqui, e hoje a gente tem as imagens de satélite que mostram pelo menos 2 Su-34 danificados. Não sabemos se teve mais coisa atingida. Pode ter tido mais coisa atingida. Foram 20 drones que foram lançados contra essa base aérea aqui, né? Também temos algumas outras informações, mas nada muito significativos. Temos uma má notícia em Klishivka. Parece que os ucranianos vão abandonar Klishivka. A situação ali está complicada. Mais uma cidade perdida. Nada muito significativo. Os ucranianos fizeram mesmo a opção de ceder essas cidades, não se preocupar com o território por enquanto, né? Em compensação, aqui em Vovchansk, os russos estão cercados nessa fábrica aqui de argamassa, né? Tem essa fábrica aqui que tem uma companhia russa aqui totalmente cercada pelos ucranianos. Não se sabe o que eles vão fazer. Os russos tentaram romper a defesa ucraniana para resgatar os companheiros, não conseguiram, né? Ou eles vão ter que se entregar, ou vão acabar todos mortos, né? Bom, as sanções ocidentais contra a Rússia que não estavam funcionando, segundo o Kremlin, parece que já vamos para o terceiro dia que o site da Bolsa de Valores de Moscou está fora do ar, né? Acho que a situação está machucando o pessoal lá na Rússia, né? Chega a ser engraçado isso, porque as russetes ficam nesse papo de não, que sanções não funcionam, sanções não funcionam, sanções não funcionam. Por favor, retirem as sanções, né? Pô, se não funcionam, deviam estar pedindo mais, né? Enfim, e temos também a resposta dos ucranianos à proposta de paz do Putin, né? Que consiste basicamente, como você pode imaginar, em rir. Não tem o que fazer com a proposta de paz do Putin no final das contas, né? Mas não tem problema não, o Putin vai chegar na paz no momento que tirar todas as tropas russas do território ucraniano, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por aniversariante de condomínio, caminhoneiro marítimo cubano em fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui temos algumas informações sobre um bombardeio feito pelos próprios russos contra Belgorod, né? Mais uma bomba que foi lançada errada pelos russos e caiu na região residencial de Belgorod. Muito triste isso daqui, parece que tem 5 mortos, inclusive uma criança. Muito triste isso daqui, né? Agora, tivemos também um ataque em Chartinsk. Chartinsk é essa região aqui. Os ucranianos já atingiram algumas indústrias aqui na região e parece que mais uma foi atingida por aqui em Kamensk-Chartinsk, né? Só dá para ver o pessoal conversando e o drone passando, não dá para ver o que ele atingiu, mas olha só. Вот, пидорас, полетел, пидорас, вот, летит, сука. Ебать, нихуярит, вон, полетел, сука. Pois é, tá o drone com barulhinho de mobilete dele e os russos xingando por ali, né? Agora, uma notícia boa que a gente tem de ontem é que justamente aqui perto, em Morozovsk, a gente tem imagens agora do ataque ucraniano que aconteceu há poucos dias atrás. Essa daqui é a base aérea de Morozovsk e você pode ver aqui no detalhe, nessa região aqui, vários sinais de queimado aqui, né? Podem ter sido aviões atingidos, mas não temos como saber, porque se tinham aviões atingidos aqui, eles foram retirados, né? Aqui também dá para ver uma grande mancha aqui, onde haviam aviões aqui nessa região. Agora, aqui nesse hangar dá para ver, tá vendo que tem 2 aviões aqui, ó? Esses 2 aviões aqui foram certamente danificados, esses aqui certamente foram atingidos, né? Então, excelente notícia, tá aqui a foto antes e a foto depois. Deixa eu tirar minha cara daqui. Você pode ver que tinha vários aviões, vários Su-34 aqui nessa base, e tem pelo menos 2 dentro do hangar aqui, e aparentemente esses 2 foram atingidos, foram danificados. De novo, pode ser que os outros aqui tenham sido atingidos também? Pode ser. Repara como é que tem um monte de sinal de queimado aqui nessa região, né? É que se foram atingidos, foram retirados daqui, porque a gente não consegue ver os destroços deles aqui, né? E aqui tem a imagem dentro do hangar dos 2 Su-34, certamente pelo menos danificado, no mínimo danificado.
E também teve um drone lá na região de Belgorod que atingiu um caminhão de transporte chamado Buranka. Aqui, ó, deixa eu tocar para vocês aqui. O drone está vindo aqui em cima, ó. Ele está só vigiando a coisa, vendo o que tem para ele atingir. É certamente um drone com armamento, né, com bomba. Aí ele viu o caminhão ali embaixo, o caminhão usando alguma coisa, deve ter alguma coisa de armamento, de munição. Aqui, ó, o caminhão estava parado aqui, estacionado aqui na região, um caminhão militar. O drone foi lá e explodiu no caminhão, né? Olha que coisa. Mais um alvo aí do ataque ucraniano, né? Bom, na linha de frente, a grande notícia é que os russos estão presos aqui numa fábrica ali em Vovchansk, né? Tá aqui, ó, os russos estão cercados com 0 chances de serem evacuados ou de receber reforços. Nos últimos dias, os russos tentaram fazer várias operações para resgatar esse grupo que está aqui. É nessa região aqui de Vovchansk. Vocês lembram? Os russos chegaram a tomar toda essa área norte de Vovchansk aqui, os ucranianos contra-atacaram, retomaram a maior parte, e aí o que aconteceu? Essa empresa aqui, uma empresa de argamassa, ela está justamente, um grupo de russos ficou preso aqui. Então eles estão intocados aqui nessa fábrica. Os russos tentaram resgatar os caras aqui, não conseguiram, os ucranianos já estão dominando a região toda ali. E aqui está a explicação. Aqui, a situação na planta de agregado ainda é a mesma. Alguns dos nossos rapazes continuam cortados no seu território. É impossível chegar até eles, né? Ou seja, eles estão cercados ali. Não se sabe quantos que tem ali. Essa é a grande questão, né? De acordo com o Vovchansk, a situação na planta é a mesma, ou seja, é impossível chegar até eles, não se sabe quantos. Isso é uma coisa realmente complicada. Se for uma quantidade grande, se for uma coisa pequena, não faz nem sentido esse tipo de mensagem, porque um pequeno número de soldados se perder desse jeito é ocorrência normal na guerra. Isso aqui o pessoal fala quando você tem um número maior de soldados, né? E aí eles têm poucas opções. Ou eles se entregam para os ucranianos, né? Entram como prisioneiros, ou então vão acabar todos mortos, não tem alternativa aqui. Bom, em Avdiivka, uma grande coluna mecanizada russa tentou avançar ali, mas não conseguiu, não. Só temos a imagem aqui dos blindados russos sendo destruídos aqui. E a mesma coisa aconteceu em Krasnohorivka também, mais embaixo, né? Então, tanto aqui em Avdiivka quanto em Krasnohorivka, mais embaixo aqui, os russos tentaram avançar, mas não conseguiram avançar. Agora, a gente tem a informação de que aqui em Klishivka a situação ucraniana está deteriorando, tá? Aqui em Klishivka, próximo de Bakhmut, vocês sabem, os russos têm tentado avançar aqui e avançaram em Ivanivsk. Como eles avançaram em Ivanivsk, ficou muito difícil fazer a defesa aqui de Klishivka. É possível que os ucranianos tenham que recuar aqui nessa região. Vai ser a 5ª vez que Klishivka troca de mãos nessa guerra, né? Klishivka é uma cidade ucraniana, foi invadida pelos russos, os ucranianos retomaram, foi retomada pelos russos, os ucranianos retomaram novamente e agora parece que está sendo novamente retomada pelos russos. Mas isso está de acordo com a estratégia ucraniana. Os ucranianos sabem que não adianta forçar a barra agora, neste momento. É melhor esperar, aí a situação está melhor do ponto de vista de armamento e munição, e principalmente de vantagem aérea, para efetivamente fazer uma ofensiva significativa, né? Não adianta lutar por pequenas cidades aqui. Bom, falando sobre a situação na linha de frente, de novo, nenhuma grande modificação, pequenos detalhes só, como a gente falou. Aqui na região de Siversk, os russos tentaram avançar um pouquinho também, mas não teve nenhuma mudança aqui. Aqui na região de Bakhmut, como a gente falou, os russos continuam tentando avançar aqui em Klishivka. Klishivka ainda está na mão dos ucranianos, tá? A situação tá complicada, né? A previsão é que eles abandonem Klishivka, mas por enquanto ainda está na mão dos ucranianos. Yasnobrodivka, os russos avançaram um pouquinho aqui, mas nada significativo, mais um pequeno avanço sem nenhuma importância estratégica, né? Aqui também Krasnohorivka, como a gente falou, é mais embaixo um pouquinho aqui. Os russos tentaram avançar, mas se deram muito mal, não conseguiram avançar.
grande problema para os russos ali. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui principalmente sobre a suposta proposta de paz do Putin, né? Proposta de paz nada, não faz nenhum sentido aquilo que ele falou. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, já falamos sobre isso ontem, vamos falar daqui a pouco de novo, não tem nenhuma mudança nisso daí. E fala também sobre o início da cúpula de paz organizada pela Ucrânia, né? A Ucrânia está organizando como é que vai ser a reconstrução e o caminho para se obter a paz ali na Ucrânia. É uma iniciativa muito interessante isso, e apesar dos idiotas como Lula falarem que não faz sentido uma cúpula de paz sem a Rússia e coisa e tal, é lógico que faz sentido. A Rússia é a força agressora, ela não tem que dizer nada nessa história, ela tem que só ser expulsa do território, né? Bom, com relação às sanções, a gente está falando que as sanções estão preocupando, deram uma piorada sensível na economia russa de uns dias para trás, né? E aí é o que eu falo para vocês, né? Tudo bem que o pessoal russete, por definição, não tem uma inteligência muito grande no final das contas, mas o pessoal fica aqui, ó. Putin disse que as sanções europeias beneficiam a Rússia. O Putin disse que só tem benefícios às sanções ocidentais, né? O Putin disse que as sanções ocidentais vão acabar beneficiando a Rússia. Quanto menos lixo, menor tem percevejo e coisa e tal, né? Ou seja, dizendo que as sanções são positivas para a Rússia no final das contas. E, curiosamente, Putin demanda o levantamento das sanções contra a Federação Russa em troca de um fim do conflito com a Ucrânia. Ué, mas as sanções não era uma coisa positiva, né? Você não estava gostando das sanções e coisa e tal, né? Ou seja, isso aí você dá um nó, Putin, na cabeça das Russetti, pô. Já não tem muita inteligência, né? E, porra, fica vendo uma contradição dessa, é complicado, né? E hoje vai para o terceiro dia que a Bolsa de Valores russa está fora do ar, tá? Só aí, por um acaso, ninguém consegue ver como é que estão as ações lá, que tá tudo fora do ar. Olha que coisa curiosa, né? Bom, ontem vocês viram, né, o Putin falou uma proposta de paz lá, que se a Ucrânia abandonar tudo e coisa e tal, e aceitar a rendição e não sei o que lá. É lógico que isso não é proposta de paz, isso já é proposta de capitulação já. Jamais a Ucrânia aceitaria isso, mas é o que eu falei para vocês. Você tem que lembrar que isso é desespero do Putin, né? O Putin está fazendo esse tipo de coisa desesperado, pedindo uma negociação qualquer, né? É lógico que ele está querendo começar a negociação com um valor mais caro, mas ele sabe que não consegue muita coisa. Hoje, aqui, esse outro cachorrinho do Putin aqui, o vice-presidente da Câmara, Piotr Tolstói, falou que se Kiev recusar as condições do Putin, a Rússia não vai liberar nenhum dos territórios das novas entidades. Isso é a última chance de uma proposta pacífica do nosso lado, né? A próxima proposta vai ser uma proposta de rendição. Rendição da Rússia, né? Porque a Ucrânia não vai se render e está numa condição muito melhor do que a Rússia. Então, só se for a rendição da Rússia. Acho que a gente devia esperar essa próxima proposta de rendição da Rússia aí, né? E aí o pessoal está sacaneando aqui. Hoje o Putin demandou que seja dado de volta para ele a cidade de Kherson, né? Porque lembra, qual que foi a proposta do Putin? Que a Ucrânia cedesse todo o território de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, né? Seriam todos esses oblastes, né, ou estados lá da Ucrânia entregues para o Putin. O curioso é o seguinte, né, a margem direita aqui de Kherson chegou a ser ocupada pela Rússia, e a Rússia foi expulsa daqui, né, fugiu ali da margem direita de Kherson, e vai ser o primeiro caso na história da humanidade em que o invasor demanda que seja dado para ele o território de onde o próprio exército dele fugiu de forma covarde, né? Ou seja, realmente chega a ser uma piada esse negócio do Putin, né? E, bom, eu acho que a melhor resposta é essa dos soldados ucranianos aqui, que a paz virá quando todos vocês ferrados estiverem mortos, né? Então é isso daí, é isso que vai acontecer mesmo, não tem alternativa. É lógico que essa proposta de paz do Putin também tem um quê de tentar atacar o encontro de paz que a Ucrânia está fazendo na Suíça, né? O Zelensky acabou de chegar nesse encontro de paz, está acontecendo esse final de semana, vai abrir o encontro lá com 94 países e 6 entidades internacionais, uma grande presença, né? 92 países e 8 entidades e organizações, né? Que vão justamente conversar ali, e a ideia justamente é o plano de paz ali para a região, né? Como que a Ucrânia vê o final dessa guerra. E eu imagino que isso daí requer realmente a cooperação de vários países. Uma pena o Brasil não está nisso daí,
com a ideia idiota do Lula que não tem que ter encontro dos dois lados. Que história é essa? Não tem negociação com a Rússia. A Rússia é um país invasor, ela tem que sair da Ucrânia, só isso, não tem que negociar nada com a Rússia, né? Então, ou seja, se não sair, vai ser saída, né? E aí o importante justamente é esse plano de paz, que certamente inclui o que fazer com os despojos da Rússia, né? Com a Rússia destruída, o que será feito dela, né? Bom, além disso, a gente tem boas notícias também sobre mais um pacote de ajuda que foi dado pela Alemanha para a Ucrânia, que um monte de coisa aqui, excelente notícia realmente, muitos sistemas de defesa antiaérea, que é ótimo, mais Leopard, mais Marder, que também é um blindado de apoio à infantaria que está sendo muito útil lá na Ucrânia. Então, excelente notícia aqui, mais um pacote de ajuda alemão para a Ucrânia, né? Bom, o final do G7, a consideração final do G7, que está acontecendo ainda, tá? Não terminou não, mas a redação final vai tratar como justamente mais apoio à Ucrânia, advertência à Rússia, Irã e Venezuela e denúncia contra a China. Esses vão ser os pontos-chave do documento final do G7. Não é à toa que o idiota do Lula está isolado nesse negócio, né? Está lá brincando com a caneta na cadeira dele, porque ninguém quer ser visto do lado de um pinguço corrupto como Lula, né? Totalmente fracassado nisso daqui. Enfim, é bem sugestiva essa foto aqui, né? Direita de um lado, esquerda do outro. Tá aqui o Lula com o idiota do Guterres da ONU, né? Cambada de esquerdista. E o Milei do outro lado aqui, muito bem, faz muito bem estar separado dessa galera. Outra coisa positiva, a Ucrânia está fazendo um grande programa de privatização. Acho isso ótimo, parabéns à Ucrânia. Entre as coisas que vai ser privatizada está o Hotel Ucrânia, que foi o hotel que eu fiquei quando eu estive lá da última vez, em abril de 2023. Esse grande hotel aqui é um hotel estatal, tá? Mas vai funcionar direitinho, coisa e tal. Só que, lógico, como todo objeto estatal, como toda entidade estatal, está sujeita à corrupção, está sujeita a má administração, a desperdício de recursos, né? E é o que eu falo para vocês, a melhor coisa é a privatização mesmo. Você elimina aquilo como foco de corrupção, como foco de problema e ainda ganha dinheiro, no caso da Ucrânia, para lutar contra a Rússia, né? A Ucrânia tem um grande número de estatais, exatamente por quê? Porque vem da era soviética, né? A era soviética era justamente o extremo do esquerdismo, então tudo era estatal praticamente. Então a Ucrânia está fazendo esse grande programa de privatizações que deve aí gerar dinheiro, gerar caixa para a guerra e também favorecer o governo de outra forma, que justamente você tendo outras pessoas, entidades privadas, gerindo isso daí, eles costumam ser melhor geridos, costumam gerar mais dinheiro em impostos do que geravam antes quando eram estatais para o governo, né? Então, excelente notícia aqui da Ucrânia, esse programa de privatização. Quem deveria fazer também é a União Soviética do Brasil, né? O governo Lula não quer nem falar de privatização, mas deveria, porque privatizar é bom, é sempre bom, qualquer coisa, de qualquer forma, venda. Quanto menos coisa tiver na mão do governo, melhor, né? Que bom que a Ucrânia está indo no caminho correto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.